classe social que surgia lá atrás, mas em cima de outras bases aí de solidariedade, de autoestima e tudo. O que está acontecendo agora? É fruto da crise? O que levou a esse clima de ódio, Renato? Olha, Nassif, um somatório de crises e que aumentaram o descompasso entre governantes e governados, né? Voltando um pouco no tempo, para quem está nos assistindo entender de uma forma mais clara, a gente teve um processo enorme de boom econômico, os brasileiros passando a ter acesso a produtos, serviços e educação que nunca imaginou ser possível ter, e com isso cresceu a sua autoestima. Com o início da crise econômica, somado aos casos de corrupção, nós tivemos um início de um processo de descolamento entre governantes e governados. Porque nós tivemos pessoas que melhoraram de vida e que estão tendo, pela primeira vez na história, que retroceder. E perder não é muito mais que deixar de ganhar. Uma coisa é adiar minha primeira viagem de avião, a outra coisa é descobrir como é melhor viajar de avião e ter que voltar a andar de ônibus. Né? Esse downgrade, essa sensação de perda é algo que foi, de alguma forma, irritando os brasileiros e fazendo com que os brasileiros fossem procurando culpados para isso. E a classe política foi bastante generosa em oferecer culpados para isso. Né? A primeira manifestação disso foram as passeatas de junho de 2013, mas desde então não se voltou a ter nenhum tipo de confiança da classe política com os eleitores, com os cidadãos, com os brasileiros como um todo. Pelo contrário, a gente viu um crescimento de uma demanda por mudança muito grande e uma oferta de mais do mesmo. Durante essa briga política, que se somou à crise econômica do Brasil, ficou muito claro que qualquer forma de combate ao adversário poderia ser utilizada. Né? Isso tem a ver com o nível de radicalismo das eleições já de 2014, o não reconhecimento do processo eleitoral pelo candidato que perdeu as eleições, né? E uma sensação crescente na população brasileira de que a justiça tinha dois pesos e duas medidas na hora de combater a corrupção que é necessária realmente ser combatida. Nós tivemos, com isso, o processo do impeachment da Dilma. E o processo do impeachment da Dilma meio que criou na população brasileira um sentimento de que todos os problemas seriam resolvidos, como se o Partido dos Trabalhadores tivesse o monopólio da corrupção no Brasil. E ficou muito claro, com o conjunto de denúncias que vieram após o impeachment, seja com lideranças do PSDB, seja com lideranças do MDB, com os filmes e malas de dinheiro, com as gravações e tudo mais, que a questão da corrupção, infelizmente, é sistêmica no nosso país. E com isso, a sensação de um candidato, a demanda por um candidato anti-establishment começou a crescer. Não é à toa, Nassif, que o simples ensaio de uma candidatura do Luciano Huck já o colocava entre 2% e 10%. O simples ensaio de uma candidatura do Joaquim Barbosa o colocava entre 8% e 10%. Nós começamos esse processo eleitoral, então, com os brasileiros querendo alguém anti-establishment e a oferta sendo mais da velha política, sendo mais do mesmo. E o debate na televisão começou desse jeito. E não é à toa que demorou para os brasileiros entrarem no ritmo da campanha. Uma campanha curta, mas uma campanha em que só começou de verdade após o infeliz episódio da facada contra o candidato Jair Bolsonaro. O candidato Jair Bolsonaro, que em alguns tracks vinha perdendo pontos na primeira semana de TV, ganhou imediatamente três, vamos dizer assim, armas que ele não tinha para a disputa eleitoral. A primeira se consolidou nele uma imagem de ser antissistema. Né? Essa foi definitivamente uma eleição antissistema. Já falamos mais disso daqui a pouco. Depois,
ele conseguiu a narrativa necessária para não participar dos debates de televisão. E com isso não ter chance de ser confrontado, de ter suas ideias questionadas pelos adversários, o que é fundamental em qualquer sistema democrático. E o terceiro, ele conseguiu toda a exposição de televisão que nunca na história recente do país algum candidato teve. O último candidato que conseguiu ter uma exposição do tamanho que o Bolsonaro teve sofreu um acidente de avião. Né? Então, aquelas premissas que estavam dadas para uma desconstrução da candidatura do Bolsonaro, como aconteceu com a da Marina Silva, deixaram de existir nesse momento. E com isso nós passamos a ter uma disputa da política tradicional, de um lado, versus o antissistema do outro lado, ou o mito do antissistema do outro lado, já que não foi possível até agora se confrontar o candidato para saber se ele é antissistema mesmo ou se ele é só fruto de um sistema, tendo em vista os anos que foi deputado. Né? Então, aí a gente chegou nessa situação completa de radicalização, essa situação completa dos brasileiros com pouca disposição para escutar os argumentos, de um brasileiro mais movido pelo ódio do que movido pelo debate real de propostas de país. Agora, Renato, a gente tem um fator que surge também em momentos de crise, mas que é absolutamente preocupante, que é essa questão da busca de culpados na minoria, né, que é algo que aproxima muito da psicologia de massa do fascismo. Né? Como é que você está vendo esse movimento? Olha, está muito claro que em todo momento de crise econômica, as pessoas ficam tentando voltar à sua raiz mais profunda, né? Aquela coisa que dá segurança, ao que é o ideal de família, o que é o ideal de segurança, a defesa do seu patrimônio. Né? E o que nós tivemos durante muitos anos, durante os últimos 20 anos, eu diria mais até, do Plano Real para cá, foi um movimento que setores da sociedade historicamente privilegiados pelo sistema perderam alguns desses privilégios. Quando você diminui a diferença salarial entre homem e mulher, significa que homens estão perdendo alguns dos privilégios. Quando você garante a maior presença de negros nas universidades, os alunos de escolas públicas nas universidades, né, corrigindo desigualdades históricas, você também está diminuindo alguns desses privilégios. Eu estou querendo dizer que existe um preconceito de classe que colaborava para essa irritação que tomou forma no momento de crise econômica no nosso Brasil. No momento que, olha, meu peão primeiro, a crise no peão primeiro. Né? E isso retroalimentado por um discurso de ódio, por um discurso que claramente diz aos moldes de todas as lideranças de extrema-direita ao longo da história da humanidade, de que, olha, você vai poder, esquece os outros, passe por cima dos outros, só você está certo com isso. Conte comigo para manter e melhorar os seus privilégios. Né? Então isso leva a um aumento da intolerância e alguns ganhos que não são da esquerda ou da direita, são ganhos civilizatórios que o nosso país teve nos últimos 20 anos, são ganhos da história da humanidade que o nosso país teve nos 20 anos, estão sendo colocados em segundo plano. A ferramenta utilizada para isso é o ódio, é o descontentamento com a classe política que cá entre nós deu de motivos de sobra para a população estarem descontentes com elas. Né? E esse discurso de um combate à corrupção de um lado e do ódio a tudo que houve até aqui do outro, leva a uma situação que me preocupa muito no pós-eleitoral, porque independente do resultado é muito difícil no Brasil depois desse processo de radicalização que tem ocorrido no nosso país. Ô, Renato, uma coisa que chama atenção é que parece que você criou dois públicos em relação aos meios de comunicação. Então, por exemplo, se Globo e outros atacam o Haddad, tem efeito. Se atacam o Alckmin, tem efeito.
se atacam o Bolsonaro, não tem efeito. E a gente vê uma desinformação que não é apenas em classe popular, até em desembargadores, achar que o Jornal Nacional é comunista, tudo. De onde vem essa sintonia tão grande aí no sistema de informação? Das redes sociais, especificamente? Eu acho que tem alguns fatores aí. Você tem um fator das redes sociais, em específico das redes de relacionamento, que são regidas por algoritmos que, para fazer grupos com maior interação, tentam levar grupos a formar grupos cada vez mais homogêneos entre si e heterogêneos entre eles. Na prática, nós estamos dizendo que o que os algoritmos fazem é que o que aparece na sua timeline são as publicações dos amigos que, em geral, você concorda, curte e compartilha. E vice-versa. Isso significa, na prática, que se eu entrar numa rede social de alguém que gosta de futebol e mora na Moca, aqui em São Paulo, nós vamos ter certeza que o Juventus tem mais torcedor do que o Corinthians, por exemplo. E isso retroalimenta um pensamento de raiva e de ódio. A segunda questão é um movimento crescente contra o sistema. No movimento crescente contra o sistema, nós temos que entender que os grandes veículos de comunicação também são vistos como sistema, como parte do sistema. Tudo é sistema. O PT, o PSDB e o MDB, na visão da população, está tudo no lugar. A eleição foi antissistema porque todos que eram representantes máximos do sistema, independente da corrente ideológica, sofreram grandes derrotas na urna. O Marguito Vilela, o Eunício Oliveira, não foi só o Lindbergh que não foi, que foi eleito, vários não foram eleitos de diferentes aspectos ideológicos. Todos aqueles que, de alguma forma, representavam uma continuidade do sistema que estava dado. Né? Então, o eleitor brasileiro, ele quer acreditar naquilo que reproduz aquela verdade que ele mesmo acredita. O fake news cresce como uma fonte de reafirmação daquilo que ele gostaria que fosse verdade. E setores mais conservadores da política brasileira utilizam isso para criar o que alguns analistas chamam de um conceito de pós-verdade, em que colocam ele na seguinte situação: eu posso falar qualquer coisa, no dia seguinte dizer que eu não falei aquilo e acusar essa cobrança de fake news. E aí, critérios mais objetivos e racionais que levam ao processo de decisão de voto, infelizmente, deixam de existir. Né? Não é à toa que as fake news crescem da forma que estão crescendo. A única coisa que me alenta nessa situação que o Brasil está vivendo é que começa a existir na sociedade brasileira uma parcela crescente e considerável de eleitores que estão começando a ficar preocupados não apenas em tirar tudo isso que está aí, mas em como vão pagar as contas no dia 1º de janeiro. Começa a ter uma parcela crescente da sociedade, que quer saber tudo bem, mas essas pessoas são capazes ou não são capazes de resolver o problema da economia do Brasil? De fazer com que os alunos voltem a ter acesso à universidade, de garantir Bolsa Família para todos aqueles que realmente precisam do Bolsa Família para sobreviver, e para manter uma criança na escola e não na rua pedindo esmola. Esse movimento dessas pessoas começam a querer saber por que os candidatos não estão fazendo a quantidade de debates que poderiam estar fazendo. Quer dizer que você acha que o fato do Bolsonaro fugir dos debates pode ter algum significado na votação dele? Eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Vamos entender um pouquinho os 47 milhões de votos que o Bolsonaro teve no primeiro turno. Né? Ele tem uma parcela grande desse eleitorado, que varia de 30 a 35 milhões de votos, que votaram no Bolsonaro, não apenas por ser antissistema, mas porque concordam com uma certa visão de mundo que ele defende e que ele acredita. E são aqueles mais radicais defensores do Bolsonaro, que chegam na rede social e gritam Bolsonaro! E saem correndo. Né? Uma coisa que não é tão argumentativa, vamos dizer assim. E existem... só que o Bolsonaro ganhou nos últimos 3, 4 dias antes da eleição 15 milhões de eleitores. 15 milhões de eleitores que não estavam com o Bolsonaro 4 dias antes da eleição. Eleitores que estavam indecisos, eleitores que estavam em outras candidaturas,
né? E que, de alguma forma, acharam que, opa, vamos, para mudar tudo isso que está aí, tentar definir as coisas no primeiro turno da eleição. A boa notícia é que não foi definir as coisas no primeiro turno da eleição. Eu falo boa notícia independente do resultado do segundo turno. Tá. A boa notícia de dar a chance ao brasileiro poder saber um pouco mais sobre quem são os candidatos à presidência da República. Tá. E o debate vem nesse sentido. Ao se negar a ir no debate, ele está negando a possibilidade do povo brasileiro conhecê-lo mais. E aquela imagem de força, da pessoa preparada para resolver a economia brasileira no dia 1º de janeiro, começa a se perder. Renato, essa questão da maneira como foram articulados esses grupos no WhatsApp, tudo, você acredita num planejamento estratégico assim superior ou foi uma consequência dessa disseminação do conservadorismo? Acho que foram as duas coisas, Nassif. Você tem um crescimento orgânico, de fato, desses grupos, e muitos desses grupos começaram como grupos de família, grupos nas redes de apoio, de um lado. Você tem algumas organizações, como algumas organizações religiosas, entrando fortemente nisso. Mas você tem, obviamente, uma produção de memes, fake news e notícias, que eu acho que dificilmente se dá de forma orgânica, tá, de forma desarticulada. Tá. Eu não acredito... uma coisa é o meio, outra coisa é a mensagem. A gente teve um crescimento do meio, que foi, em parte, orgânico, em parte, fomentado por algumas organizações, religiosas ou não, organizações da sociedade, mas você tem uma produção de conteúdo que é muito grande para ser apenas orgânica. Que é muito elaborada para ser apenas orgânica. Agora, o fato... Eu acredito que tenham pessoas fazendo isso ou maquinando essa grande estratégia por conta disso. Tá. Agora, independentemente de quem for eleito, não vai conseguir atender as expectativas, ainda mais o pessoal que quer mudanças radicais e tudo, não vai conseguir atender. Essa massa que foi para Bolsonaro, que está se manifestando de forma muito violenta agora, nesse período pré-eleitoral, o que você acha que pode ocorrer? Qualquer coisa, né? Aquela chat que aparece todo mundo alimentando um monstro, né? Falando, não, mas ele não leva ele a sério, ele não vai ser contra as liberdades individuais, não leva ele a sério, imagina que ele defende a ditadura, fala besteira, não, é o falastrão, vamos falar das coisas que realmente interessam. Aí você vai perguntar o que realmente interessa, você me encontra, o que realmente interessa. Mas esse monstro vai crescendo, e é um monstro que fica incontrolável. Porque quando você perde a razão no processo argumentativo de um lado, ou seja, você só é movido pelo ódio, você só é movido pela raiva. Quem está nos assistindo e já passou por momentos de muita raiva e de muito ódio sabe exatamente o que eu estou falando. De um lado. E de outro lado, você tem instituições enfraquecidas no Brasil, né, porque você não tem absolutamente nenhuma instituição forte. Mesmo o Exército, que ainda tem o respeito de muita gente, não é uma instituição forte no Brasil. Quantas pessoas acham que quando um juiz dá uma sentença a favor de um, ele está certo, contra aquele que ele defende, ele está errado e é vendido? Né? Quando só vale... as pessoas defendem o jornalista, como é o caso da Miriam Leitão, por exemplo, que quando ela tem uma determinada posição crítica a um partido, quando ela tem uma posição crítica a um outro candidato, mas esse é o seu candidato, passam a criticá-la de uma forma absurda na rede. Quando você tapa os ouvidos e só quer gritar, qualquer coisa pode acontecer. Então eu dificilmente consigo ser otimista com relação ao futuro eleitoral, ao futuro do Brasil no ano que vem, independente do resultado eleitoral. Tá vendo, Renato? Obrigado aí pela sua entrevista, viu? Foi um prazer, Luiz. Até mais. Um abraço aí. Um abraço a todos.